Pessoal, vamos começar esse vídeo falando sobre SAF, porque com a vitória do Matheus Montenegro na eleição para a presidência do clube, aliás, o Matheus Montenegro deve tomar posse do cargo já nos próximos dias, ainda em 2025, com a eleição dele, com a vitória dele, o Fluminense vai tocar em frente o projeto da SAF, tem uma proposta em mãos, e na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo, foi publicada a informação de que o Fluminense pretende pagar cerca de 80 milhões de reais em dívidas nas próximas semanas para tentar fazer com que o aporte inicial da SAF seja maior do que aquele previsto naquela proposta que foi apresentada há alguns meses. Está aí a matéria do Lauro Jardim, aliás. Fluminense busca reduzir dívida e negociar o aporte maior em proposta da SAF. A matéria, gente, que está assinada pelo Rodrigo Castro, tá na coluna do Lauro Jardim, mas foi assinada pelo Rodrigo Castro, está dizendo então que o Fluminense está em tratativas para reduzir a sua dívida e poder negociar um aporte inicial maior da SAF. Aquele aporte inicial, vamos lembrar aqui que é de 500 milhões de reais, valor considerado baixo. Para mim, valor muito baixo, que seriam 250 milhões de cara e mais 250 milhões aí, né, nos próximos anos. Valor para mim ridículo, né? Mas o Fluminense vai tentar aumentar esse valor. E aí a matéria está informando que o Fluminense pretende pagar nas próximas semanas 80 milhões em dívida, reduzindo assim a sua dívida em cerca de 10%. E aí, a partir daí, o Fluminense pretende negociar com o fundo de investimento, a LZ Sports, um valor maior desse aporte inicial que a empresa pretende fazer ao Fluminense. O fundo, gente, vamos lembrar aqui, o fundo ele pagando 500 milhões, ele ficaria com 65% de participação na SAF, enquanto que o clube associativo manteria 35%. E aí, com o pagamento desses 80 milhões, o Fluminense diminuiria a participação do fundo e aumentaria a participação do associativo. Ou então, né, a empresa entraria com um valor maior. Independente se vai entrar com 100 milhões a mais, com cento e poucos milhões a mais, eu continuo achando esse valor da SAF assim, muito baixo, muito pequeno. Espero que o Fluminense consiga melhorar bastante essa proposta, gente, porque é aquilo que a gente está falando. Depois que virar SAF, né, não tem volta. Então espero que o Fluminense ele consiga, né, se realmente for virar SAF, né, porque, né, depende da aprovação, né, da Assembleia, se realmente for virar SAF, espero que essa proposta melhore muito, porque do jeito que está aí, eu sinceramente não gostei, mas vamos ver o que vai acontecer. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Vamos que vamos, gente, vamos chegando com mais um vídeo para você, torcedor tricolor, te atualizando. E a gente conta, claro, com a sua inscrição aqui no nosso canal, é muito importante. Deixe também o seu like nesse vídeo para ajudar no engajamento, deixe o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Quero mandar abraços aqui, pra galera que contribuiu com a nossa caixinha Pix de Natal. O Leandro de Abreu, Boaventura da Silva Tavares, Robson Varejão e o Milton Dino Frank Júnior. Todos colaboraram com a nossa caixinha, inclusive o Robson Varejão contribuiu mais de uma vez. Muito obrigado a todos vocês, tá? Você que quiser contribuir também, o nosso QR Code tá aí na tela para você poder contribuir com a nossa caixinha de Natal neste final de ano. Gente, para quem não assistiu, ontem à noite eu postei aqui um vídeo sobre a possibilidade do Nino voltar ao Fluminense. O jornal o Globo está cravando que o Nino está apalavrado com o Fluminense, que falta agora o Fluminense convencer o Zenit, que é a parte mais difícil, né? Então, para quem não assistiu ao vídeo, tô deixando o card no finalzinho aqui desse vídeo, tá bom?
Então vamos lá, vamos continuar com as notícias, porque John Arias deu entrevista ao Flash Score e falou sobre uma possível volta ao Brasil e falou também sobre o Fluminense. Sobre o Fluminense, o Arias disse o seguinte, olha, ao Flash Score: foram bons anos, bons momentos no Fluminense, existe esse carinho e respeito. Sim, tenho grandes amigos, grandes companheiros e às vezes converso com eles sobre como estou, como eles estão por lá. Esse vínculo não se perde, desejo o melhor para eles na semifinal da Copa do Brasil e que tudo termine da melhor forma possível para eles. O Arias que também falou que não consegue assistir os jogos do Fluminense, disse que tem fuso horário, que fica difícil de assistir, mas assiste depois os gols e acompanha os resultados e tudo mais. O Thiago Silva morava na Inglaterra também, o Thiago assistia os jogos do Fluminense, apesar do fuso horário. E o Caio Henrique, que mora na França, né, lateral esquerdo, jogou só uma temporada no Fluminense, tem um carinho enorme pelo Fluminense, vive postando também, né? Ele nas redes sociais assistindo aos jogos do Fluminense. Enfim, o Arias também foi perguntado sobre esses boatos, essas especulações sobre o retorno dele ao futebol brasileiro. Ele diz o seguinte: acho que isso é normal. No futebol sempre existem rumores e especulações. Ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um clube ou a outro, faz parte do processo. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube grande do Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton, trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Ou seja, falou, né, sobre essa questão de se transferir para o Brasil e não falou nada, né? Deixou tudo em aberto. Né, disse que a especulação é normal, que é assim mesmo, faz parte do processo, né, mas que está concentrado lá no trabalho dele, ou seja, falou e não falou nada. A verdade, gente, é a seguinte, que o Arias vai receber proposta sim, agora nessa janela, tá? Vai receber proposta sim. Inclusive há quem garanta que o Flamengo vai esperar o término do Intercontinental para apresentar uma proposta para o Arias. Na imprensa paulista, também asseguram que o Palmeiras já sabe quanto que o Wolverhampton deseja pelo Arias e que está disposto a investir alto, está disposto a abrir os cofres para contratar o Arias. Enquanto isso, o Fluminense está só observando, né, de longe. O Fluminense está observando de longe. Agora, é bom a gente ressaltar aqui, né, a gente não deve nunca esquecer, que qualquer proposta que o Wolverhampton receber, por força de contrato, ele tem que comunicar ao Fluminense e dar ao Fluminense a oportunidade de igualar a proposta. A prioridade é do Fluminense. Não é o Fluminense não tem nenhum tipo assim de... O Wolverhampton não tem obrigação de vender para o Fluminense. Mas o Fluminense, ele precisa ser avisado. O Wolverhampton tem obrigação de avisar ao Fluminense, né? Então, se, por exemplo, chegar uma proposta de 25 milhões de euros pelo Arias, o Wolverhampton vai perguntar: e aí, Fluminense, você topa pagar 25 milhões, igualar essa proposta aí que a gente recebeu? O Fluminense pode aceitar ou recusar. Então, uma coisa é prioridade, outra coisa é o Fluminense cobrir a proposta que chegue, né, de algum rival pelo Arias. Vamos acompanhar, galera. Pessoal, o Fluminense estaria interessado na contratação do colombiano Sebastián Villa, atacante do Independiente Rivadavia da Argentina, que inclusive vai disputar a próxima Libertadores da América. Vou abrir aqui a publicação feita pelo portal Toro.Futeboleiro, que está dizendo que o Fluminense colocou seus olhos em Sebastián Villa, que é jogador do Independiente Rivadavia e que não vai continuar na equipe em 2026. Ele tem contrato até junho de 2026, tá? A partir agora do início do ano já pode assinar um pré-contrato. E que o Fluminense teria ficado fascinado com a temporada do jogador. E o Independiente Rivadavia, né, por sua parte, ele gostaria de receber 8 milhões de dólares pelo atleta. Tá? Agora, só que para vender agora, né? Para vender agora, pelo menos é isso que a gente entendeu aqui dessa publicação. Bom, o Sebastián Villa, antes de eu dar a minha opinião, tá? O Sebastián Villa é um jogador que fez 6 gols, deu 9 assistências na temporada pelo Independiente Rivadavia. São números inferiores, por exemplo, aos números do Canóbio e do Serna. Tem números melhores, né? E no futebol mais competitivo do que o futebol argentino.
E, além disso, ele joga numa posição onde o Fluminense tem, né? O Serna, tem o Canóbio, tem o Soteldo, porque ele joga pelas pontas. Preferencialmente ponta esquerda, mas pode jogar também pela ponta direita. E, né, pode até, inclusive, jogar ali como centroavante, mas não é a posição dele de origem, não. Ele joga mais como ponta esquerda, tá? Ou seja, é uma posição que o Fluminense não é prioridade do Fluminense. Então, pode até ser que o Fluminense tenha feito assim alguma sondagem, né, por esse jogador, pode até ser que o Fluminense tenha consultado valores, situação, né, prevendo, sei lá, quem sabe a saída de algum jogador já na próxima janela, às vezes do Serna, não sei. Mas não é a prioridade do Fluminense, tal. Não, tá? Não é a prioridade do Fluminense, não. Então, assim, vamos acompanhar, mas acho que pode ser muito mais uma cavada, às vezes, de empresário, né? Porque o nome desse Sebastião Vidia, apareceu outro dia, né, ligado ao Grêmio, ao Flamengo, e agora em relação ao Fluminense, às vezes é só cavada de empresário. Vamos acompanhar, né? Mas não é prioridade do Fluminense, não, tá? Bom, o técnico Luiz Ubeldia vai encerrar hoje a preparação para a partida de amanhã contra o Vasco, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Semifinal que começa hoje com Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. É a primeira partida entre as duas equipes, né? Você já sabe, o vencedor será o adversário de Fluminense ou Vasco na decisão da Copa do Brasil. Em relação à escalação do Fluminense para amanhã, a gente não deve ter nenhuma surpresa de última hora. Soteldo deve ser o substituto do Canóbio, que está suspenso. E no meio-campo, só que fica essa dúvida: se vai Nonato, se vai o Hércules. Eu acho que o Zubeldia vai escalar o Nonato. Agora, além dessa questão da preparação para o jogo, né, tem a questão da preparação mental, tática, estratégia de jogo. O Vasco foi o único time que venceu o Zubeldia no Maracanã desde que o Zubeldia assumiu o Fluminense. O Fluminense ganhou 9 jogos no Maracanã como mandante e perdeu para o Vasco também no Maracanã, mas com o Vasco de mandante. O jogo amanhã é mando do Vasco. Então, certamente, essa derrota por 2-0 lá no Campeonato Brasileiro, ela serviu, né, de lição para o Zubeldia. Ele certamente tirou algumas lições. Uma delas, certamente, é não permitir que o Ryan arrisque os chutes de fora da área. No primeiro jogo, o Fluminense deu espaço, o meio de campo do Fluminense permitiu os arremates de fora da área. E foi assim que o Vasco ganhou o jogo. 2 chutes de fora da área, um deles desviou no Freitas e enganou o Fábio, o outro, o Fábio rebateu e o Vasco pegou o rebote e fez o 2-0. 2 chutes de fora da área. O Fluminense era melhor no jogo, né, quando sofre os gols. Então, essa é uma lição que certamente o Zubeldia aprendeu. Não deixar o Vasco arriscar esses chutes de fora da área. Agora, o Vasco amanhã tem um desfalque importante, né, que é o Piton, que está contundido, não volta a jogar mais esse ano, e é um lateral, era o principal garçom do Vasco na temporada. Não joga. Desfalque importantíssimo para o Vasco nessa semifinal diante do Fluminense. Então vamos ver como que o Zubeldia vai armar, não o time em si, porque a escalação a gente praticamente já sabe, né, já dá pra gente cravar. A gente só precisa ver qual que vai ser a estratégia do Luiz Ubeldia, porque afinal não acaba amanhã, né? A gente são 2 jogos, são 180 minutos. Vamos ver qual que vai ser a estratégia do Zubeldia para esse primeiro jogo. Se o Fluminense amanhã consegue um bom resultado, vai para o segundo jogo com uma vantagem importantíssima. E normalmente quem vai para o segundo jogo em vantagem, né, é difícil você reverter. Então, importantíssimo, o Fluminense amanhã largar bem nessa semifinal para poder depois, no jogo da volta, conseguir confirmar a classificação para a decisão da Copa do Brasil. Gente, no mais é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, um grande abraço a todos, ótima quarta-feira, mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu e eu espero vocês. Grande abraço.